Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de dizer bom retorno para todo mundo, para nós voltarmos aí depois das nossas férias, esses 15 dias de descanso. Gostaria também de dizer bem-vindo aos alunos que já começaram o curso com a gente agora um pouquinho antes das férias. Sejam bem-vindos. Nós estamos finalizando o módulo de telemarketing e vendas hoje, tá? Então, quem está começando o curso hoje ou começou algumas aulas antes das férias, não precisa ficar preocupado, tá? Como o nosso curso é modular, vocês vão voltar novamente nesse módulo que essa turma está finalizando, tá? Essa turma já está em andamento, eles estão finalizando esse módulo de telemarketing e vendas, nós voltaremos nesse módulo com vocês posteriormente. Tá? Então, essa aula de hoje vai ser uma aula para finalizar esse módulo e a partir da próxima aula vai se dar início ao módulo novo de empreendedorismo. Tá? Então, só para avisar os alunos novos, primeiro que sejam bem-vindos, que gostem do nosso conteúdo, eu estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvida, para ensinar, para a gente aprender junto. Nesse momento de pandemia, estamos com essas aulas adaptadas para as aulas online, mas assim que a gente retornar à nossa aula presencial, voltamos à nossa rotina de interação, onde eu gosto de contribuir para o conhecimento de vocês e também gosto que vocês me tragam novos conhecimentos. É uma troca de informação, uma troca de conhecimento entre eu e vocês, tá bom? Então, nós vamos finalizar hoje nosso capítulo de telemarketing e vendas, falando dos capítulos 15, 16 e 17, tá? Eu dei uma breve resumida porque são capítulos de finalização mesmo, mas aonde eu gosto de reforçar alguns conteúdos que a gente já falou e outros conteúdos novos. Então, primeiro no capítulo 15, a gente vai falar um pouquinho sobre objeções. E aí eu pergunto para vocês sabem a diferença entre uma pergunta e uma objeção? Então, primeiro de tudo, a pergunta, ela é facilmente respondida. Então, uma pergunta eu posso perguntar: que horas são? Que horas você chega? Ou posso perguntar para o operador de telemarketing: eu posso pagar no débito ou posso pagar no crédito? Como que funciona o endereço? Eu posso mandar entregar na minha casa, na casa da minha sogra? A pergunta é uma dúvida, ela pode ser facilmente sanada. Então não leve em consideração um cliente que pergunta demais, achando que ele não é um cliente potencial. Pelo contrário, quando o cliente se propõe, se dispõe a perguntar, é porque ele está interessado na compra. Ele se dispôs a ouvir o que você disse, vocês já interagiram e ele já está com dúvida naquilo que foi dito ou porque quer tirar alguma informação a mais. Agora, a objeção, diferente de uma simples dúvida, a objeção representa uma barreira, representa uma negativa ao processo que foi apresentado. Ou então até mesmo uma barreira antes mesmo do operador poder apresentar alguma informação sobre o produto ou serviço que ele gostaria de falar. Então a objeção ela é uma barreira, uma negativa, um impedimento ao processo da venda. Então a objeção ela dificilmente ela consegue ser tratada. Ou então ela gera um desgaste muito maior para o operador para poder tratar essa objeção a ponto de reverter esse cliente para que ele possa comprar, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Que a objeção representa uma barreira ao processo da venda, tá? Ela é muito difícil de ser tratada, gera um desgaste maior por parte do operador. Então, o que o operador tem que ter em mente? Que clientes vão fazer perguntas e clientes vão apresentar objeções. Para isso, o operador precisa estar disponível, ele precisa se antecipar ao processo e estar preparado para essas perguntas e para essas objeções. Então, primeiro, para o operador, dica, vai trabalhar com telemarketing, estude toda a plataforma, conheça muito bem o produto ou serviço, porque aí você pode sanar as dúvidas do cliente facilmente. Para as objeções, aí é meio que aquele trabalho de formiguinha que vocês vão fazer quando estiverem atendendo. Vamos fazer assim, pegou o primeiro dia de trabalho, o segundo dia, a primeira semana de trabalho. Você pode avaliar como são os seus clientes, quais são as principais objeções que eles apresentaram. E aí, a partir dessas objeções, você vai criando formas de imputar respostas para essas objeções já no seu script. A gente vai falar sobre script daqui a pouco, mas é o roteiro do seu trabalho, o roteiro do que você vai falar para o seu cliente. Então, se antecipe as objeções dele. Consiga encaixar naquilo que você quer falar respostas para as objeções que eles poderiam apresentar.
tá? Então, isso é uma forma de você antecipar o seu cliente. Se ele ia apresentar alguma objeção, você já respondeu a objeção antes mesmo dela existir, tá? Estudando bem o produto ou serviço, você também traz segurança para o cliente. Ele se sente seguro em comprar com aquela empresa, aonde o operador, que é o representante da marca, vai poder sanar todas as perguntas dele, vai poder responder tudo. E é uma coisa que a gente sempre fala que é importante. O cliente que faz muita pergunta, o cliente que apresenta as objeções, nunca o operador pode se irritar com ele, porque a irritação por parte do operador gera no cliente uma insatisfação. Ele vai pensar assim, mais ou menos. Nossa, mas eu só tô perguntando, eu só tô argumentando e o operador já tá irritado. Imagina se eu tiver um problema com essa empresa e eu tiver que resolver com esse mesmo operador. Como é que vai ser? Né? Então, nunca se irrite com o cliente. Um cliente que faz muita pergunta pode ser um cliente potencial. Um cliente que faz uma objeção, se você souber como tratá-la ou até mesmo se antecipar a ela, facilmente você vai resolver, tá? E rebata sempre de forma cordial, de forma educada, tentando argumentar com o cliente em cima daquilo que ele disse. Por isso que eu falei, cada chamada vai gerar um atendimento, cada cliente vai gerar um atendimento diferenciado. A empresa pode te apresentar um roteiro de trabalho? Pode, mas você como operador vai ter que saber o que fica melhor em cada chamada. Então sempre rebata as objeções com os benefícios que a empresa tem para dispor. Olha, a empresa que eu trabalho, que eu represento, está hoje apresentando um produto revolucionário, está apresentando um produto que é novo no mercado, aonde a empresa já estudou a concorrência, a gente oferece mais benefícios, benefícios A, B, C e D. O senhor vai ter economia. Lembra que a gente falou nas aulas passadas que o que reforça o momento da compra é falar sobre os benefícios que o cliente vai ter com ela? Todo mundo busca benefícios de economia de tempo, economia de dinheiro, mais tempo para poder ficar com a família. Tudo que você possa oferecer de conforto, de economia, de ganho de tempo, vai ser válido para esse cliente. Tá? Então, é importante você reforçar os benefícios e não somente ficar batendo boca com o cliente. Tem muito operador que gasta energia batendo boca com o cliente. Isso não pode acontecer. O cliente tem que se sentir sendo ouvido na sua argumentação, mas é preparar uma tese, é mais ou menos que um advogado. Você escuta o cliente e você vai rebater com a sua tese. A sua tese vai ser baseada em quê? Em oferecer um produto ou um serviço, falar sobre os benefícios que ele tem, a economia que o cliente vai ter com ele, as melhores formas de pagamento. Você tem que saber o que argumentar com esse cliente para tratar as objeções que ele vai apresentar. Quais são as objeções mais comuns que vocês como operadores vão ouvir no atendimento? Não estou interessado. Tô sem tempo. Agora não, liga mais tarde. Não tenho dinheiro. Tô desempregado, não posso comprar. Eu preciso pensar, preciso falar com a minha mãe, preciso falar com a minha esposa, tenho que falar com meu filho. Sabe aquela história de, não vou fechar agora porque eu preciso conversar com alguém. E aquele cliente que vai falar assim, não, eu não quero. Não quero, não tô interessado. Aí vocês vão me falar assim, qual é o pior cliente? Qual é a objeção mais difícil de tratar, professora? Qual que você acha que é a pior de todas? Vamos lá, quando a pessoa fala assim, não estou interessado. Você vai falar assim, mas você nem ouviu a minha proposta, você nem ouviu o que eu tenho para dizer, você nem sabe se essa proposta para você não é favorável no seu mercado de trabalho, não é favorável na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida em família. Então, quando o cliente fala que ele não está interessado e você ainda nem apresentou a proposta, você desperta aquele interesse nele. Mas eu tenho hoje uma proposta que realmente é financeiramente viável para você. Você não quer ouvir, não está interessado em economia, não tá interessado em lazer? Então, descubra como trazer o interesse do seu cliente, como despertar o interesse do seu cliente. Tô sem tempo, eu tô na correria, tô no trabalho. Ofereça para o cliente, então, ligar em um momento mais oportuno. Posso entrar em contato com a senhora a partir de que horário? Que horário fique bom para que a gente possa ter essa conversa? Ou então, é só 5 minutos, é rapidinho, eu vou te apresentar uma oportunidade muito boa. Crie o tempo do seu cliente. Não tenho dinheiro. Gente, hoje em dia falar
tô desempregado, não tenho dinheiro, você vai ouvir isso de entre 5 clientes. Mas ele não deixa de sair no final de semana. Ele não deixa de comprar as coisas que ele gosta. Ele não deixa de oferecer as coisas para os filhos dele. Então, estou sem dinheiro, eu estou sem dinheiro para você, não para outras oportunidades. Então, apresente a informação. O senhor está sem dinheiro? Mas então eu estou realmente trazendo uma proposta de economia para você. Então, ofereça informações que possa despertar o interesse financeiro também desse cliente. O preciso pensar, o cliente que vai dizer que precisa falar com a esposa, com o filho, com a mãe, fala, senhor, eu te dou esses 10 minutinhos, vai lá conversar com a sua esposa, ou traz ela aqui para perto. Ou então, eu estou trazendo uma proposta tão boa, se o senhor precisar pensar mais, eu posso esperar aqui um momentinho, o senhor pensa, a gente já conversa, já finaliza. Ou então informa, olha, essa proposta ela é somente para esse contato. Caso o senhor não venha fechar nesse contrato, posteriormente o senhor pode não ter a mesma oportunidade. A gente sabe que às vezes não acontece, né? Às vezes a empresa vai ligar de novo, vai apresentar outras oportunidades para o cliente, mas prenda a atenção desse cliente para que ele fique e feche com você. Porque se ele for pensar, for ligar de novo, às vezes o cliente não volta, ou às vezes ele vai fechar com outro operador que não você. Aí você não atingiu a sua meta porque talvez não vendeu para esse cliente, né? Então, tenta prender a atenção desse cliente. Qual é a pior objeção? É o não pelo não. Quando o cliente diz assim, o senhor tem interesse? Não. O senhor quer? Não. Não o quê? Aonde pega um não? Aonde você pode introduzir a sua argumentação? Então, não pelo não é o pior. É o tipo de cliente que dificilmente você vai conseguir encaixar alguma argumentação. Porque você não sabe aonde pega. Você não sabe se o problema dele é financeiro, não sabe se o problema dele é tempo, não sabe se o interesse dele que não foi despertado, você não sabe aonde argumentar. Então, o cliente do não é o pior. Os outros clientes, você consegue tentar encaixar a argumentação, vai rebatendo até que você consegue trazer esse cliente para você. O não pelo não, de não saber aonde pega a dúvida desse cliente, ou talvez a objeção desse cliente, não te traz possibilidade de argumentação. Então, o que quebra literalmente as pernas do operador é ouvir do cliente o não e não saber aonde você pode encaixar a argumentação, aonde você pode trabalhar a argumentação com esse cliente, tá? Então, é muito importante a gente saber que o não, o cliente do não é o cliente que tem a pior objeção. É aquela que você dificilmente vai conseguir argumentar. Você vai ter que descobrir, senhor, não, mas eu não falei nada. O senhor não tem interesse, o senhor não tem tempo, o senhor não tem dinheiro. O porquê do não? Muitas vezes ele vai responder, por que não? Porque eu não quero, né? Aí fica difícil você saber o porquê que ele não quer. Então, as outras objeções são mais fáceis de tratar. O não pelo não, muitas vezes você não consegue reverter. E eu vou dizer, muitas vezes é melhor você nem tentar. Por quê? Porque você vai gastar muita energia, muito tempo com esse cliente, que às vezes você não vai reverter numa venda. E a gente vai chegar nesse ponto. Chega no momento também da conversa que não adianta você tentar insistir. Não adianta você tentar chutar cachorro morto. Não deu certo com esse cliente? Maravilha. Não, a objeção já foi tratada, as dúvidas já foram sanadas, tudo que você podia fazer com esse cliente já foi feito. Se ele não quer mais, não insista. Para não ser o operador chato, para não criar uma inimizade desse cliente com a marca, para ele, toda vez que vê o número lá no visor, nossa, de novo a Vivo me ligando, nossa, de novo Itaú fazendo proposta de cartão para mim. Sabe? Para não se tornar aquela empresa chata de telemarketing. Senão esse cliente cria uma antipatia, não é nem com você, é com a empresa. E aí qualquer representante que ligar, ele dá aquele passa fora porque ele não gosta de ouvir, tá? Então não seja insistente. Apresente o produto, faça o trabalho bem feito, tente resolver as objeções, mas não seja o operador chato. Saiba identificar a hora de jogar a toalha e falar, tudo bem, senhor, em outro momento nós entraremos em contato, apresentaremos uma nova proposta futuramente, agradeço pela atenção, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite, tá? Porque esse cliente, você está gastando energia com ele, gastando tempo, você não vai fechar a venda com ele, tá? Saiba identificar os clientes que vão voltar para você, que você vai fechar uma boa venda. É melhor você atender 200 clientes e fechar 10 vendas do que você atender 100 clientes se desgastando e fechar 5. Você entendeu? Então, às vezes, o número sim é maior. Quando você atende mais clientes, você tem a possibilidade de falar com mais pessoas, de apresentar mais propostas e, portanto, de converter
mais vendas, tá? Lembra que você trabalha com isso. Atendimento receptivo foge um pouco desse roteiro das objeções, tá? Porque as objeções geralmente é para atendimento ativo, para venda de produto ou serviço. Um cliente que está ligando para tirar alguma dúvida, ele não vai apresentar alguma objeção. Ou no muito ele vai se indispor com você porque não gostou da tratativa do problema dele. Mas não vai criar uma objeção, tá? A objeção geralmente acontece em processos de venda. Capítulo 16. A gente já falou sobre script aqui agora há pouco, mas eu só vou conceituar. O que é script? Script é o roteiro que é criado pelas empresas de telemarketing para os operadores. Então, você que nunca trabalhou na área de telemarketing, não faz noção de como trabalha com atendimento ao cliente, não precisa ficar desesperado, que a maior parte das empresas oferece para você um script, que é um roteiro escrito, da qual você vai seguir para falar com os seus clientes. É um pouco complicado script porque robotiza um pouco o atendimento. Então eu sempre falo para os meus alunos, faça o script lógico, tá? A empresa às vezes monta um script para você, mas faça você o seu script de atendimento. Talvez nos primeiros atendimentos você vai ser péssimo, você não vai conseguir agir com naturalidade, nem desenvoltura. Mas ao longo dos atendimentos, você vai criando já um certo molejo, vai tendo uma certa forma de falar. Então, você seguir um roteiro para tudo é muito chato, é muito monótono e se torna um atendimento robotizado, né? Parece que, bom dia senhora, aqui quem está falando é Ana Paula, estou entrando em contato da empresa Vivo para oferecer, sabe? Fica muito metódico, muito robotizado. Então, tente flexibilizar, tente mudar esse roteiro de uma certa forma que pareça natural, pareça uma conversa informal entre duas pessoas que acabaram de se conhecer, tá? Então, qual é o melhor roteiro? Aquele que não robotiza o atendimento? O roteiro lógico, porque a empresa te dá tudo que ela precisa que você diga e você tem a opção de encaixar as frases que ficam melhor para você. Aquelas argumentações que eu já disse, das objeções que você pode encaixar, o como você gostaria de saudar o seu cliente, de despedir do seu cliente, a como ele deve avaliar o seu atendimento. Então você pode encaixar as coisas de uma forma natural, sem parecer que você está robotizando o seu atendimento ou que você está lendo algum texto, tá? Diferente do roteiro ou script textual, quando a empresa te dá um script onde ela simula uma conversa e você tem que obrigatoriamente usar aqueles termos que estão ali. Primeiro que a gente não consegue prever a reação do cliente. Então, o roteiro textual já é muito difícil, porque cada cliente é um cliente, lembra? Cada cliente vai gerar uma argumentação diferente. Se você tem um script lógico, você se baseia em conteúdo, sabe o que precisa ser dito, o que não pode deixar de ser falado, mas você fala da sua forma. Se você tem um roteiro textual, você tem que obrigatoriamente seguir aquilo, o cliente te faz uma pergunta, você te dá uma resposta vaga. Ele te faz uma indagação, você dá outra resposta vaga. Porque você tem que seguir aquele roteiro, você robotiza o atendimento. Você não gera uma interação cliente-operador. Então, o que eu vou dizer aqui? O textual não é mais usado. Há muito tempo que nenhuma empresa apresenta um roteiro textual. Eles preferem a iniciativa do operador em criar o próprio script de trabalho. Vai existir informações que vão ser obrigatórias? Vão. Informações obrigatórias, qual é a empresa que está entrando em contato, qual é o produto ou serviço, qual é a forma de pagamento, qual é o meio de entrega, qual é a forma de contato com a empresa. Tudo isso é informação obrigatória, tem que estar na conversa. Mas você vai encaixá-la da forma que ficar melhor para você conversar com o seu cliente, de forma natural, de uma forma que pareça uma conversa informal, sem pretensão. Se vai levar uma venda ou não, a gente não sabe ainda. Mas é a forma como você vai conduzir a chamada que vai gerar esse retorno da venda, tá? Mas o roteiro textual, que é aquele que robotiza o atendimento, ele já não tem sido usado há um bom tempo pelas empresas. As empresas têm apresentado o roteiro lógico, que é esse esquema gráfico padrão, onde todas as informações que a empresa gostaria que o operador falasse vão estar ali, e ele monta o script de trabalho dele da forma que fica mais confortável para ele poder falar, para parecer natural. Tá? O atendimento robotizado a gente deixa para as máquinas. Os operadores precisam interagir com os clientes e é dessa forma que eles ganham a confiança do cliente, tá? Então, finalizamos script.
A gente vai finalizar o nosso conteúdo de hoje falando sobre a aula de relaxamento e postura. Esse conteúdo é para finalizar tudo que a gente já falou. O operador, ele trabalha numa rotina muito estressante, uma rotina estressante física e mental. A gente já viu que ele trabalha com pressão de meta, trabalha com pressão de horário, tem esse monte de viés de cliente para atender, clientes diferenciados, clientes irritados, clientes contentes, clientes insatisfeitos, clientes que estão ávidos para comprar, outros que nem tanto, fora a condição ergonômica de trabalho. Quem trabalha muito tempo numa mesma posição, ou sentado ou em pé, tem um desgaste muito grande fisicamente. Então, para o operador de telemarketing não ia ser diferente. Então, para isso, as empresas precisam investir em espaços de trabalho ergonomicamente corretos. O que é um espaço ergonomicamente correto? O espaço onde o operador fica sentado tem que ter uma certa mobilidade, onde esse operador possa circular com a cadeira. A mesa dele de trabalho, por exemplo, tem que ter uma altura onde ele possa, por exemplo, enxergar a tela do computador sem forçar o pescoço. O mouse tem que ter um mousepad, que é o descanso de mão. O computador tem que ser um computador, aliás, a cadeira tem que ser uma cadeira ergonômica, onde ele possa regular a altura. Quem é mais alto vai ter que ficar um pouco mais alto do chão, quem é mais baixo fica mais próximo do chão, para que o pé possa tocar o chão, para que ele não fique com as pernas elevadas, tá? Porque isso pode causar um inchaço, pode causar um edema. Então, espaços ergonomicamente corretos são espaços onde a empresa vai planejar a central de atendimento. Então, a mesa não vai ser escolhida de qualquer jeito, a cadeira, o computador, o mousepad, o fone de ouvido. Tudo isso é ergonomicamente pensado para que o operador possa ficar na posição de atendimento dele lá 6 horas de trabalho de uma forma confortável, onde a postura dele não seja prejudicada, onde ele não tenha um problema na coluna, onde ele não tenha uma lesão por esforço repetitivo, por exemplo, causado por um problema no mobiliário da empresa. Além disso, a empresa tem que pensar. O operador não pode ficar tanto tempo sentado, por isso ele tem a pausa dos 15 minutos, ele vai tomar um café, ele vai tomar um lanche, vai no banheiro. Além disso, a empresa precisa oferecer também a ginástica laboral, que é aquela pausa onde todos os operadores vão fazer exercício físico para melhorar a musculatura que ele usa para trabalhar. Tá? Então, geralmente as empresas vão por andar, é geralmente um professor de educação física que faz esses exercícios, que são exercícios que são para melhoria da postura, para evitar desconforto e dor nas costas e nas pernas, para melhorar a musculatura e para evitar a fadiga da musculatura do operador que vai estar ali sentado por muito tempo, tá? Em atendimento. Então, é aquela pausa para dar uma relaxada, para os músculos poderem trabalhar. A empresa geralmente propõe uma sequência de exercícios planejados, feito por um profissional da área de educação física. É ele quem vai fazer essa ginástica laboral com todos os operadores. A empresa geralmente vai parando de grupos em grupos. Então, chegou no seu andar, vai falar assim, olha, ginástica laboral, pessoal, colocar em pausa. Você pode estar em atendimento com o cliente, você vai pedir um minutinho, porque geralmente dura aí de 2 a 3 minutos essa ginástica laboral, é bem rapidinho, mas é uma pausa suficiente para você levantar, para você circular sangue de novo nas pernas, para você alongar os braços, colocando acima da cabeça, colocando os braços atrás das costas, podendo puxar, alongando os dedos, alongando as mãos, alongando o cotovelo, para dar uma melhorada na postura. Então, o operador tem que prestar atenção na forma que ele senta, na forma que ele usa o mobiliário que foi disposto para ele pela empresa. Se não tiver confortável, avisar o supervisor, olha, essa cadeira não tá legal, acho que ela tá quebrada, tá sem regulagem. Olha, meu mousepad tá com problema, tá ruim, você pode trocar? Olha, meu computador não tá legal, eu não tô conseguindo enxergar direito a tela, tô forçando o meu pescoço. O operador não pode trabalhar em condições onde a postura dele seja prejudicada, porque ele vai sair dessa empresa, pode vir a ter uma lesão por esforço repetitivo, pode ter uma lesão séria e ele tem que comunicar os responsáveis sobre isso. Então a empresa tem que pensar em imobiliários adequados, em estar sempre fazendo manutenção, em oferecer essa ginástica laboral para prevenir qualquer possível lesão, mudar a musculatura desse colaborador, porque senão a empresa não fizer, ela por obrigação tem que fazer acima de uma quantidade de operadores, ela por lei é obrigada a oferecer essa ginástica laboral, se ela não fizer,
futuramente ela pode ter uma ação trabalhista por conta disso. Tá? Então as empresas hoje já se preocupam muito com isso. Tem profissionais específicos na área de educação física que vão estudar qual é o melhor mobiliário, qual é a melhor disposição para os operadores sentarem, qual é o tempo necessário para a ginástica laboral, tá? E vocês como operadores, aproveitem essa pausa, façam essa pausa, porque é importante, não está ali à toa. Tem operador que fala, de novo essa moça da ginástica, de novo essa moça da laboral, mas ela tá ali para pensar na sua saúde. Ela tá ali porque ela foi pensando em te ajudar a não ter uma lesão por esforço repetitivo e para melhorar a sua musculatura. Tá? Então façam a ginástica laboral se um dia vocês estiverem numa central de call center, porque a empresa está querendo só melhorar a flexibilidade do seu trabalho, melhorar qualquer possível fadiga e qualquer desconforto que possa causar na sua musculatura, tá? Então, nós finalizamos o nosso capítulo de telemarketing e vendas. O último capítulo, o capítulo 18, de normas, esse capítulo eu não trato com vocês porque ele é um capítulo muito jurídico. Normas e regimentos vão ser específicas a cada empresa. Quando você entrar para trabalhar numa empresa de call center, você vai receber quais são as normas e regimentos que devem ser seguidas a essa empresa. Então, empresas bancárias têm um conjunto de normas, empresas de cartão de crédito vão ter outro conjunto de normas, empresas de vendas vão ter outros conjuntos de normas. Então não adianta eu abordar com vocês uma coisa que vai variar, vai ser de acordo com a empresa que você trabalhar, e cada empresa tem o seu regimento interno, cada empresa vai apresentar para você qual é as normas que você deve seguir, você vai ler, vai ter que estar confortável com elas e vai ter que aceitar seguir essas normas e procedimentos internos da empresa. Tá? Sempre com ética, sempre com profissionalismo, sempre com a maior competência. É isso que eu falo para todos os meus alunos. Não queira ser lembrado por aquele operador de telemarketing relapso, irritante, que não está preocupado com o trabalho, que desconta no cliente as suas frustrações, porque mesmo que você não esteja vendo o cliente, ele está te ouvindo. E mais do que te ouvindo, ele está criando uma imagem da empresa para a qual você representa. Lembra que você representa uma empresa, você está levando para dentro de a casa de alguém uma empresa prestadora de serviço ou que vende algum produto. Então, faça o marketing positivo. Isso é uma cadeia. Se você gera um marketing positivo, essa pessoa contente vai falar para mais 10 pessoas, que vai levar para mais 10 pessoas. O marketing positivo é multiplicativo. O marketing negativo é muito depreciativo para uma empresa. Não seja você o veiculador desse marketing negativo, tá bom? Então, é isso. Nós finalizamos o nosso contexto de telemarketing e vendas, tá? Para esse módulo, vocês não têm prova. Para esse módulo, eu sempre proponho uma atividade prática em grupo, como vocês não estão na escola nesse momento. Então, a média desse módulo eu vou fazer somando todas as notas das atividades que vocês entregaram e vou apresentar a média de vocês, tá? Para esse módulo a gente faz sempre uma dinâmica muito legal entre dois grupos, metade da sala é cliente, metade é operador. A gente faz dinâmicas em grupo, mas infelizmente por conta da pandemia a gente não pôde fazer. Como vocês se empenharam bastante, fizeram muitos exercícios referentes a esse capítulo, eu tenho certeza que estão todos muito cientes de tudo que a gente falou ao longo desses 17 capítulos, tá? Então nós encerramos o nosso conteúdo, finalizamos, façam o exercício dessa semana para entregar na próxima semana, tá? Para os alunos novos também vocês fazem os exercícios, vai ser como fixação desse capítulo, para vocês não estar valendo nota, porque já vocês estão pegando o último capítulo, aliás, a última aula desse módulo. Mas façam como fixação para vocês já entenderam, para pegar a rotina de como vai ser a resposta desses exercícios através do link, tá? Para vocês poderem pegar a prática para usar a partir da próxima semana já no módulo de empreendedorismo, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.